É hoje a bola rola e como rola na Vila Belmiro. Um jogo que vale muito, mas muito para os dois lados. Os dois times de muitas glórias que nos últimos anos têm deixado a torcida muito triste. Que nesse início de ano não tem dado alguma expectativa aos seus torcedores que isso vai melhorar. E tem justamente nesse jogo uma tentativa de virada de realidade. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E logo mais às 7 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Na Vila Belmiro, em Santos Vasco, é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês viram, vou falar na introdução, que é um jogo de 6 pontos para os dois lados. Os dois tiveram anos de glória, né? O Santos da era Pelé, né, que ganhou tudo que podia da época. Depois veio o Santos de Robinho, o Diego, que surpreendeu aquele brasileiro de 2002, ganharam o brasileiro. E depois a geração do Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense, e o Neymar, que ganharam uma Libertadores e uma Copa do Brasil para o Peixe. Faz um tempinho que o Peixe também não é campeão de nada. Paulista, aliás, o Paulista eles foram eliminados no último final de semana por Novo Horizontino. Então, de uns anos para cá, tem dado tristeza ao seu torcedor. Do Vasco, são 22 anos de tristeza. Desde o primeiro rebaixamento em 2008, teve um momento de alegria, lembrar o Vasco que a gente aprendeu a amar em 2011, 2012, que o Vasco, principalmente em 2011, quando ganhou a Copa do Brasil, e bateu na trave no Brasileiro. Depois dali voltou a anos de tristeza, com rebaixamentos, e uma não subida em 2021, e sofreu para subir depois de 2022, virou SAF, sofreu para se salvar do rebaixamento em 2023, no ano que o Santos caiu. E o Santos já batia na trave contra o rebaixamento em 2023, caiu. Ano passado quase caiu de novo. Então, quer dizer, os dois times tinham muitas glórias no futebol brasileiro, que tem, por mais administrações de muitos e muitos anos, uma decadência esportiva. Então, e um começo de ano não bom para os dois lados, né? O Vasco até está nas semifinais do Campeonato Carioca, perdeu o primeiro jogo para o Fluminense, mas a torcida muito pessimista. Então, um jogo que dois times que se equivalem, tem uma história recente, parecida. Então, um jogo que vai ter muitas emoções lá na Vila Belmiro. Para falar do Santos, nada melhor que o amigo Felipe Camargo, é sócio do ator, setorista do Santos, no Diário do Peixe. Fala aí, amigo!
Fala, Thiago, um abraço a você, um abraço ao amigo ligado na sua programação. É um prazer poder estar participando com você aí, sempre de olho no peixe. Vamos atualizar então as informações do adversário do Vasco, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E não é que o confronto entre Santos e Vasco vai marcar aí o confronto dos dois últimos times deste Campeonato Brasileiro. O Santos é o lanterna da competição depois do empate do Cruzeiro com o Corinthians. O Peixe que convive com uma crise enorme. Se o Vasco não tem um treinador, né, para esse jogo na Vila Belmiro, Juan Pablo Vojvoda chega extremamente pressionado. Uma não vitória na noite desta quinta-feira significa provavelmente a demissão de Juan Pablo Vojvoda. A pressão ela é feita por parte das organizadas sobre o presidente Marcelo Teixeira, que convive no seu último ano de gestão. Marcelo Teixeira retornou ao Santos no início de 2024, o ano em que o Santos jogou pela primeira vez na sua história a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos conseguiu fazer até um ano bem regular, foi finalista do Campeonato Estadual e foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Não fez uma grande campanha, houve muitas críticas a Fábio Carille, que acabou saindo na penúltima rodada, mas o Santos cumpriu os seus objetivos daquele ano. Em 25, uma gestão que levou com a barriga o planejamento. E aí o Santos brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Em 26, último ano da gestão Marcelo Teixeira, é um ano de eleição, pode buscar a reeleição, mas nesse momento tem uma rejeição muito grande o presidente do Santos. É nesse clima de pressão, de muitos protestos nos últimos dias, que o Santos entra em campo após também uma eliminação no Campeonato Paulista. O Santos teve uma campanha muito ruim na competição estadual, num novo modelo, uma vez que a CBF pediu a diminuição no número de datas. Nós tivemos 8 rodadas em que o Santos até a 7ª brigava para não cair na competição estadual. Só tinha vencido na estreia. E aí avançou às quartas de final, depois de uma goleada por 6-0 diante do Velo Clube, na volta de Neymar aos gramados, o Santos conseguiu a classificação na 8ª posição. Pegou o melhor time classificado nas quartas de final, que foi o Novo Horizontino, coincidentemente o único time praticamente que o Santos conseguiu vencer na primeira parte da competição estadual. No último minuto, o Santos acabou sofrendo o gol que deu a derrota ao Peixe 2-1 e a eliminação lá em Novo Horizonte. Agora, o Santos pega o Vasco, o Vojvoda tem todo mundo à disposição, Neymar mais uma vez tende a ser titular, mas um time com mudanças, visando o confronto na partida contra o Novo Horizontino. O provável Santos de Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, na dupla de zaga, Adonis Frias e Luan Pérez e o Vinícius Lira na lateral esquerda. O meio de campo de William Arão, Gabriel Bontempo e Neymar. Na frente tem Barreal, Rony ou Moisés e Gabigol. Esse é o provável Santos para pegar o Vasco e tentar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos do ano passado teve um início de competição muito parecido. Perdeu na estreia, empatou em casa, perdeu no terceiro jogo e só venceu o Atlético Mineiro na quarta rodada. É o que o Peixe busca, vencer o Vasco pela manutenção de Vojvoda e para não ter o pior início de brasileiro em pontos corridos desde 2013. Então é isso, Thiago, é sempre um prazer estar com você, estar com os amigos, estamos sempre à disposição e de olho no Peixe. Galera, já no lado do Vasco, os bastidores fervendo, não se bastasse os resultados. A Quen, que é a torcida, e nós que cobrimos dia a dia do Vasco, esperávamos. Os bastidores ferveram a ponto do Felipe Coutinho rescindir seu contrato e na semana seguinte, né, que foi o último final de semana, o Vasco perdeu o jogo de ida para o Fluminense e o Fernando Diniz foi demitido. Ainda sem contratar um novo treinador, o Nuno Lazzaroni, né, filho do Sebastião Lazzaroni, né, que é da Comissão Técnica Permanente. O Bruno teve várias experiências como auxiliar, será a primeira experiência dele como treinador de campo, será o treinador do Vasco nessa quarta-feira e muito possivelmente no final de semana contra o Fluminense. E sobre o time, a tendência é que a base seja a mesma que
perdeu para o Fluminense. As únicas alterações serão na lateral esquerda, com o Lucas Piton retornando, já que contra o Fluminense o Fernando Diniz improvisou com o Mita, no setor não foi bem. E o Cuesta, que ainda não está liberado pelo departamento médico. Com isso, o Alan Savina vai fazer dupla de zaga com o Robert Renan e o resto é que o torcedor já conhece com a dúvida entre o Nuno Moreira e o Marino. Então o resto é que o torcedor já sabe de qual. Tem a novidade no banco de reserva, Cuiabano foi relacionado, vai ficar no banco e deve entrar no decorrer da partida. O provável time do Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Savina e Lucas Piton, Juan Barros, Thiago Mendes e Rosas. Nuno Moreira ou Marino, Andrés Gomes e Spinelli serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais na Vila Belmiro. Então, é isso, galera! Até o nosso, às 6 da tarde, análise rápida da escalação. Durante o intervalo, análise rápida do primeiro tempo e repercute tudo que rolar lá na Vila Belmiro. Até mais.